Oi, galera, vamos corrigir nossa atividade da semana passada. Tá? Então, vamos lá. Nossa atividade foi de frações, né? E aí, antes da gente dar início à atividade, a gente viu um pouquinho do conceito de que era fração equivalente. Então, eu estou mostrando aqui para vocês de novo, né? Que fração equivalente, elas parecem ser frações diferentes, como é o exemplo aqui mostrado ao lado, ó. 1 sobre 2, 2 sobre 4, mas que elas possuem o mesmo resultado. Se eu chegar a dividir a fração para encontrar o valor decimal, por exemplo, elas vão ter o mesmo valor. Se eu dividir 1 sobre 2, vai ser 0,5. Se eu dividir 2 por 4, vai ser 0,5. E se eu dividir 4 por 8, vai ser 0,5. Então, frações equivalentes são isso. É isso, né? São frações que parecem diferentes, mas que têm o mesmo resultado. Se tiver o mesmo resultado, é uma fração equivalente. Entendido isso, passamos para o exercício. Tá? Então, a primeira questão já é uma questão sobre fração equivalente. Ele pergunta qual das frações abaixo, né, é uma fração equivalente a 2 quintos, 2 sobre 5. Então, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar uma fração que, dividindo, né, ou resolvendo essa fração, o valor seja o mesmo de que 2 por 5. Né? E aí, como é que você faz isso? Você pode dividir ou você pode multiplicar, fazer o inverso da simplificação. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, lá na simplificação, o que eu faço? Eu pego um valor, né, e divido tanto o numerador quanto o denominador. Já aqui na fração equivalente, eu faço parecido, só que ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Como é o caso aqui desse exemplo que eu coloquei, ó. 2 vezes 2, né? E 5 vezes 2. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o 2, ó, e multipliquei tanto pelo numerador quanto pelo denominador. No caso da nossa fração aqui, 2 sobre 5. E aí ficou 4 sobre 10. Certo? Então, das alternativas aqui, nós temos a letra A, que é 4 sobre 10. Mas aí, tia, eu poderia usar outro número? Poderia. Como foi o que eu fiz aqui embaixo. Eu utilizei o como número 3, ó. 2 vezes 3, 5 vezes 3, que já deu 6 sobre 15. E aí, vejam que eu comecei com os valores mais baixos, que é o 2 e o 3. Né? Então, o mais correto seria a gente utilizar mesmo 2, que deu essa letra A aqui. Tá bom? Mas você poderia testar todas as alternativas. Poderia também dividir, encontrar o valor decimal, né? Mas eu aconselho que você encontrar uma fração equivalente, basta você multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo único valor, certo? Então, a resposta certa, né? Letra A. Vamos para a segunda. A segunda, ele pedia para você fazer 3 frações equivalentes de 9 por 10. Então, como eu falei, a maneira mais fácil é você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, ó, primeira fração. Eu multipliquei, né, o 9 sobre 10 por 2. Encontrei 18 por 20. Então, essa é a minha primeira fração equivalente. Outra fração equivalente. Multipliquei por 3, ó. Então, 9 e 10 por 3 deu 27 sobre 30. Outra fração equivalente. E aí, tia, eu posso multiplicar por qualquer valor? Pode. Se você quiser, eu vou encontrar um número bem grande, por 1000. Você poderia multiplicar por 1000, por 2000, podia multiplicar, certo? Eu utilizei aqui o 2, o 3 e o 10. E aí, encontrei essas frações aqui, ó. Que é o 18 por 20. Aqui, né? O 27 por 10 e o 90 por 100, tá bom? E aí, gente, como é que eu sei que é uma fração equivalente? Tirando o decimal. Você vai dividir, né, esse valor. Se você pegar uma calculadorazinha e dividir 9 por 10, você vai obter 0,9. Da mesma forma que você dividir 18 por 20, também 0,9. 27 por 30, 0,9. E 90%, 0,9. Então, isso quer dizer que todas essas 3 frações aqui, elas são equivalentes a 9 sobre 10, certo? Vamos para a nossa terceira. A terceira era uma questãozinha para a gente encontrar a fração dessa imagem. Vamos ler aqui, ó. As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira
Porque se construirmos uma linha entre a primeira árvore, né, até a última, que é aqui o B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Então, cada árvore aqui, ó, tem a mesma distância. Então, de acordo com essa imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Então, ele está querendo saber essa fração que representa esse trecho aqui, ó, dessa primeira com essa segunda árvore. Deixa eu pegar aqui o marcador. Dessa primeira aqui, ó, com essa. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, né, relembrar, né, que eu já passei slides falando sobre esse assunto, é que quando você vai montar uma fração, né, o numerador, que é o valorzinho aqui de cima, ó, ele sempre é o que a questão está me pedindo. Ele é o valor que a questão está me pedindo. Então, ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber de uma distância de uma árvore para a outra. Então, eu vou utilizar o 1, porque é um trecho. É como se cada pedaço daqui, ó, fosse um trecho. Ele está querendo saber esse trecho, mas se ele quisesse saber desse trecho, também dava certo. Ou quisesse saber dos 3 primeiros trechos. Então, o numerador é o que a questão está pedindo. Nesse caso, ele está me pedindo apenas um trecho, que é esse primeiro aqui, certo? Do A até a segunda árvore. Bom, esse trecho aqui, ó. Então, vamos lá. Como só é um, coloquei aqui um. E o denominador? O denominador, gente, ele é o todo. Se eu estou analisando essa árvore até essa outra árvore, quantos trechos eu vou ter, já que é o todo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que o meu denominador aqui, ó, virou 5, certo? Então, numerador vai ser o que a questão está lhe pedindo, a parte que ele está lhe pedindo, e o denominador vai ser o todo da figura que está sendo avaliada. No caso, nós estamos avaliando do A até o B, certo? Então, a resposta certa é 1 sobre 5, certo? Letra C. Vamos para a quarta. Pronto, a quarta, ela pediu para a gente resolver operações com frações. Então, aqui eu tenho multiplicação, tenho divisão, tenho adição e tenho subtração. Então, vamos fazer primeiro essas 4 alternativas aqui. Multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Ó. Relembrando lá as operações, né? Como calcular as operações com frações. Então, vamos ver a multiplicação. A multiplicação, gente, ela é a mais simples, até que eu comentei com vocês, que você vai simplesmente multiplicar o numerador com o numerador, que são os valores de cima, e o denominador com o denominador. Então, você vai multiplicar aqui 2 vezes 3 e 3 vezes 2, certo? Já na divisão, tem um processo antes de multiplicar, que a divisão nada mais é do que uma multiplicação com o inverso de uma fração. Então, o que é que você vai fazer na divisão? Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Essas eram as regras. Vamos ver a prática. Ó, multipliquei em cima, multiplicar embaixo. Ó, letra A, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Como dá para dividir, né? Dividir aqui, encontrei 1. Na letra B, multiplicação também, ó. Então, multipliquei em cima, 2 vezes 3, 6, ó. Né? E 3 vezes 7, 21. Aqui seria a minha fração, 6 sobre 21. Só que aqui eu posso simplificar ela. Quando eu puder simplificar, eu tenho que simplificar. Então, eu estou simplificando aqui, ó, por 3. Lembram da simplificação também, que é você encontrar um valor em que você possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso aqui, eu estou usando 3, ó. Então, eu estou dividindo 6 dividido por 3, 2, 21 dividido por 3, 7. Então, essa resultou a minha fração. Vamos para a letra C. A letra C, como é divisão, ó, o que eu faço? Eu repito a primeira fração, 3 sobre 5, e vou multiplicar pelo inverso da outra fração. Era 1 sobre 10, virou 10 sobre 1. Aí multiplico. 3 vezes 10, 30, e 5 vezes 1, 5. Como dá para dividir? Ó, 30 por 5, obtive 6. Letra D, repito a primeira fração, que é 1 por 4. E multiplico pelo inverso da segunda. Era 2. Quando eu encontro só um número inteiro, o que eu faço? Eu sei transformar esse número inteiro em fração, né? Todo número inteiro pode ser uma fração.
basta você dividir por 1. Então, eu vou deduzir aqui que abaixo do 2 eu tenho 1. Então, quando eu inverto ele, fica 1 sobre 2, que foi o que aconteceu aqui. Ó. E aí, eu multipliquei. 1 vezes 1, 1, e 4 vezes 2, 8. Certo? Vamos para a outra. Para a letra E até H. Pronto. Aqui eu tenho adição e subtração. Só que aqui na adição e subtração já tem um processinho mais um pouquinho complicado, porque eu tenho que tirar o MMC. Então, vamos lá ver aqui. Ó, na letra E, 4 e 2. Eu tenho aqui embaixo 4 e 2. Então, eu tiro o MMC. Mas lembram lá que eu expliquei para vocês que não necessariamente você precisa tirar o MMC. Basta você também multiplicar os denominadores, que são esses valores aqui de baixo. O 4 vezes 2, ó, dá 8. Então, meu denominador aqui eu vou utilizar o 8, certo? Aí, no final, você simplifica, mas você pode simplesmente multiplicar todos os valores de baixo. Então, 4 vezes 2, 8. Ó. Então, o que eu vou fazer com esse 8? Esse 8 eu vou dividir com... Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Eu vou pegar esse 8 e dividir com os denominadores. Então, eu vou dividir 8 por 4, que vai dar 2. Quando eu divido 8 por 4, dá 2. E o resultado, que é 2, eu vou multiplicar com o numerador aqui de cima. No caso, 1. Então, 2 vezes 1, 2. É por isso que aqui o resultado foi 2. De novo, ó, 8 dividido por 2, que dá 4. Aí, o 4 eu vou multiplicar com o valorzinho aqui de cima. Então, 4 vezes 5, 20. É por isso que aqui ficou 20. Aí, resolvi aqui a soma. Ó. 2 mais 20, 22. E repetir o 8. Como eles são dois números pares, né? Eu posso simplificar aqui. Estou simplificando por 2, ó. Dividir 22 por 2. E 8 por 2, eu obtive 11 sobre 4. Aqui na letra F, gente, eu tenho soma de fração, mas com denominadores iguais, ó. Tá vendo que aqui é o 8? Quando eu tenho o denominador igual, é perfeito. Porque o que eu faço? Basta eu repetir o denominador, né? 8, repetir aqui o 8, ó. E somei os valores de cima. Então, 3 mais 5, 8. Como dá para dividir 8 dividido por 8, obtive 1. Na letra G também está perfeito. Ó. É subtração com denominadores iguais. Então, o que eu faço? Repito o denominador. 7, só repetir o 7. E subtrair aqui em cima. 6 menos 8, ó, vou dar o sinal do maior, que é menos, né? Caso menos do 8. E vou subtrair. 8 menos 6, 2. Então, obtive menos 2 sobre 7. Na letra H, é bem semelhante à letra E, ó. Vou multiplicar 3 vezes 4, obtive 12. Esse 12 aqui eu vou dividir por 3, né? E o resultado eu vou multiplicar por 1. Então, vai ficar assim, ó. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. É por isso que eu tenho aqui um valor 4. Novamente, você faz isso com 4. Então, 12 dividido por 4, eu tenho 3. 3 vezes 7, 21. É por isso que aqui ficou 21. Aí, eu repeti o sinal de menos, tá vendo? Aí, ficou 4 menos 21, obtive menos 17. E repetiu 12. Não dá para simplificar, então, para aqui, né? Vamos para a quinta. A quinta, determine o valor das seguintes expressões. Pronto. Aqui na quinta, além de você trabalhar com as operações, aqui você ia trabalhar com as expressões. O que são as expressões? Ela é bem semelhante às operações, mas que com vários valores e com várias continhas, né? Com várias operações mesmo, que é os valores de sinais, de menos, de multiplicar, de dividir. Então, aqui vai unir tudo. Além deles, pode também entrar potência, pode entrar radiciação, pode entrar parênteses, colchete. Então, a expressão é o todo. Todas as operações você vai ter que trabalhar em uma única conta. Por exemplo, aqui na letra A, ó, eu tenho a adição e tenho subtração, né? Na letra D aqui, ó, eu tenho adição, multiplicação, divisão e ainda tenho parênteses. Então, a expressão é isso, é você juntar operações, né,
e ter vários continhos para calcular, utilizando todas as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e assim por diante. Então, vamos responder aqui elas. Letra A. Vamos responder a letra A. O que foi que eu fiz na letra A? Na letra A, eu multipliquei todos esses valores. Né? Adição, então, multipliquei aqui 8 vezes 9 e o resultado multipliquei por 7. E obtive 504. Esse 504 aqui, esse 504 eu vou dividir com esses valores. Tá? E o resultado eu vou multiplicar com o valor de cima. Então, vai 504 dividido por 8. Aí, vezes 3, 189. 504 dividido por 9. 504 dividido por 9 vezes 2, 112. Meu Jesus, tá passando só assim. É um erro técnico. Vamos ver. Esses daqui eu vou dividir, né? E o resultado eu vou multiplicar com os valores de cima. Então, dividi o 504 por 8, multipliquei por 3 e por 9 e por 7, tá bom? E aí os resultados eu fui multiplicando com os valores de cima. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei esse e dividi por esse. Então, ficou 189 mais 112 menos 72. Esse valor aqui de cima, ó, subtraí, resolvi, encontrei 229 sobre 504. Tá bom? Tia, será que facilita eu tirar o MMCI? Pode ser. Você pode utilizar o MMCI se você quiser, tiver mais prática com isso, tá bom? Eu acho melhor multiplicar, por isso que eu multiplico aqui os valores aqui de baixo, os denominadores. Mas aí no final sempre eu tenho que simplificar. Esse daqui, como não dá para simplificar, parou aqui, né? Mas geralmente a gente tem que simplificar. Vamos para a letra B, ó. A letra B só tem o 5, né? Coloquei aqui o 5. E aí, também aqui deduzo, ó, que tem um aqui embaixo, tá? Todo número inteiro, como eu falei, pode ser um número racional. Então, tem um aqui embaixo. E aí, dividi com os valores de baixo, multipliquei com o valor de cima. Então, 5 dividido por 5, 1, vezes 2, 2. 5 dividido por 1, 5, vezes 6, 30. Multipliquei aqui, ó. 30 mais 2, 32, sobre 5. Na letra C é multiplicação, né? Multiplicação é bem simples, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 26 vezes 5, 130. 7 vezes 8, 56. Certo? Deu 130 sobre 56. Como não era par, dá para simplificar. Simplifiquei por 2. E aí, eu obtive 25 por 28. Certo? A letra D. A letra D é um pouquinho mais complicada. Então, quando você tem uma expressão, você tem que ter uma ordem para seguir. Então, primeira coisa, quando você vai resolver uma expressão, você inicia sempre por chave, colchete ou parênteses. Depois, e se tiver, claro, né? Depois, você passa para potência ou raiz quadrada, radiciação, né? Em geral. Depois, você passa para multiplicação e divisão. E por fim, que você passa para subtração e adição, certo? Então, você tem que seguir essa ordem. Nessa daqui, percebam que eu tenho parênteses, divisão, multiplicação e adição. Então, eu vou começar resolvendo o que tem dentro do parênteses. Tá bom? Ó, percebam que eu repeti as outras partes. Ó. 2 por 5 mais 3 sobre 2 vezes. E resolvi esse valor aqui dentro do parênteses. Como é uma divisão, ó, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Era 3 por 7, virou 7 por 3. Certo? E aí resolvi aqui, ó. 1 vezes 7 dá 7. 4 vezes 3, 12. Aí virou isso aqui, certo? Virou essa parte aqui, ó. E agora, o que eu faço? Vou resolver a multiplicação. Então, repetir aqui novamente o 2 por 5, ó. E multipliquei 3 vezes 7, 21. E 2 vezes 12, 24. Pronto, agora eu tenho uma adição. Vocês estão vendo? Essa adição aqui, eu vou multiplicar os 5 vezes 24, ó, por 120,
E aí, esse 120 vai dividir os denominadores e multiplicar com o numerador. Então, 120 dividido por 5 vezes 2, 48. 120 dividido por 24 vezes 21, 105. Somei aqui 48 mais 105, que deu 153, e repeti o 120. Dava para me simplificar por 3, ó. Simplifiquei e ficou a fração 51 por 40. A minha resposta aqui na letra D é 51 por 40. Vamos para a letra E. A letra E, eu também tenho uma expressão dentro do parênteses e tenho uma divisão. Então, vou começar pelo parêntese. Então, aqui esse parênteses, estão vendo que é uma subtração? Então, eu vou resolver. Como é que eu resolvo uma subtração? Multiplicar aqui o 3 vezes 5, ó, que deu 15. Aí, pego esse 15, divido por 3 e multiplico por 4, que deu 20. Novamente, pego o 15, divido por 5 e multiplico por 1, que deu 3. Resolvi aqui o parêntese, ó. 20 menos 3, 17, repetiu 15, certo? E aí aqui, como é dividido por 3, eu deduzo novamente que eu tenho um aqui embaixo, ó, do 3. Por isso que ficou umzinho aqui. Montado aqui a divisão, então eu vou resolver a divisão. Como é que eu faço? Repita a primeira fração, 17 por 15, e multiplico pelo inverso da outra. É 3 por 1, ficou 1 por 3. Multiplico 17 vezes 1, 17, 15 vezes 3, 45, né? Pronto. E é isso, gente. Obrigado, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula. Se vocês não tenham compreendido qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Não deixem de passar a explicação. E lembrem que vai cair esse conteúdo na prova, certo? Obrigado e até mais.